Fala galera, tudo certo com vocês? Bem, vamos aqui para mais uma aula, tá? Pessoal, uma aula que eu vou precisar muito, mas muito da atenção de vocês, tá bom? Até porque essa aula aqui é uma das mais temidas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, tá? Então, assim, é uma aula que vai exigir muito da sua atenção e paciência. Principalmente paciência, tá? Então, por favor, senta aí o bumbumzinho na cadeira e abra o seu livro, o seu caderno e anota, cara. Anota tudo que eu for falar aqui. Já peço perdão porque esse vídeo ele vai ficar grande. É impossível esse vídeo não ficar grande, tá? Então, vamos lá. Bem, a aula de hoje nós vamos falar da respiração celular. Nós vamos falar aqui do metabolismo celular de forma bem resumida para você, tá? Ou vou tentar deixar bem resumido e bem explicado para você. Bem, como eu disse, quando nós falamos de respiração celular, automaticamente nós vamos falar do metabolismo celular. Esse metabolismo celular, o que é? O que ele significa metabolismo celular? Envolve processos de transformação de energia a partir da síntese, ou seja, produção, e degradação, destruição de moléculas orgânicas por meio de reações químicas. Bem, esse processo ele vai acontecer em basicamente toda a parte do seu corpo. E aqui agora nós vamos falar principalmente da organela chamada de mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma função muito conhecida que é o quê? Respiração celular, não é isso? Curiosamente, a nossa aula de hoje é sobre ela, sobre respiração celular. Então, todo o processo que eu for falar aqui com você vai estar acontecendo aí pela mitocôndria, tá? Na verdade, a maioria dos processos. Vocês vão ver que nem toda reação metabólica vai acontecer dentro da mitocôndria. Bem, vamos lá. A mitocôndria, vocês já estudaram comigo que ela vai ter uma parte interna chamada de matriz mitocondrial e essas voltinhas aqui, ó, rosadas, que são as cristas mitocondriais. Bem, professor, por que está falando isso? Porque nós vamos ter reações que vão acontecer dentro da matriz mitocondrial e na crista mitocondrial. Nós vamos ter também reações que vão acontecer fora da mitocôndria, ou seja, no citoplasma da célula, tá? Vamos lá, galera. Não se assusta. Calma. Preste atenção. Essa reaçãozinha aqui é uma reação, né, uma equação que você tem que saber. Tem que estar no teu sangue. Toda a galera de terceiro ano e de vestibular tem que saber essa reação. Que nada mais é do que glicose mais oxigênio, dando água, gás carbônico, transformando tudo isso em energia, tá? Ou seja, é muito comum a gente pensar o seguinte: oxigênio vai liberar gás carbônico, né? Vai liberar CO2. E a glicose vai liberar a água. Não é muito bem dessa forma aqui não, tá? Na verdade, a glicose ela vai liberar gás carbônico. Cara, pasmem, a glicose libera gás carbônico. Vocês vão ver como e por que isso, beleza? E o oxigênio, água. Olha só que louco, né? Então, o oxigênio nada mais é do que formação de água no seu corpo. Normalmente a gente pensa o seguinte: oxigênio é para nós conseguirmos respirar. Sim, mas essa respiração, de uma forma bem específica, nada mais é do que transformação em água. Teu corpo é perfeito, né? Bem, olha só, uma molequinha que você tem que saber de cor e decorar, tá? Isso aqui são coisas básicas, eu ainda não estou entrando na aula em si, é uma apresentação, é a adenina trifosfato. Adenosina trifosfato, que nada mais é do que a adenina, tá? A adenosina trifosfato é essa molequinha que vocês estão vendo aqui. Trifosfato por quê? Porque ela vai ter um grupo fosfato. Esse grupo fosfato é formado por 3 fosfatos, tri de 3. Então você vai ter um grupo fosfato, 2 grupos fosfatos e 3 grupos fosfatos, formando assim o trifosfato. Nós vamos ter aqui também um açúcar. Olha só, esse açúcar é a ribose.
Para quem não lembra, a ribose ela é C5H10O5. Sacou? Lembrou? Lá de ácidos nucleicos? Então, é o mesmo açúcar, ribose, C5H10O5. E nós vamos ter também a adenina. Cara, é a mesma adenina lá do ácidos nucleicos. Lembra? Adenina, guanina, citosina e timina. Essa aqui é a adenina. Olha só o nome da molécula, adenosina trifosfato, ATP. É uma molécula muito, mas muito energética. Por que energética, professor? A quebra dela libera muita energia. A quebra dessa molécula libera muita energia. E aonde que essa molécula ela vai ser quebrada? Ela vai ser quebrada aqui, ó, na ligação de fosfato, cara. Quando você quebra um fosfato, em vez de você ter 3, agora você vai ficar com 2, concorda? Então você não vai ter mais trifosfato, você vai ter um difosfato. Logo, não vai ser mais ATP, vai ser ADP. D de dado, ADP. Então, o trifosfato é por conta dessas ligações aqui, tá? Quando uma ligação é quebrada, você tem a transformação dessa molécula energética de ATP para ADP, que é o que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Ó. Uma molécula de ATP, quando ela é quebrada na ligação do fosfato, ela se transforma em ADP, mais fosfato, que vai ser liberado. Se ligou? É essa quebra que te dá energia. É essa quebra que te dá a possibilidade, por exemplo, de você se mover, de você piscar, de você respirar, de você andar, de você correr. Beleza? Bem, continuando. A respiração celular, ela vai ter 3 etapas. 3 etapas. São elas, a primeira, glicólise, você tem que saber, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Galera, de novo, não estou querendo botar medo em vocês, longe disso. Eu estou tentando aqui facilitar o conteúdo para vocês. Mas vocês precisam prestar muita atenção nessas etapas. A primeira, glicólise. A segunda, ciclo de Krebs. E a terceira, cadeia respiratória. Cara, cada etapa dessa vai acontecer em um local diferente. Por exemplo, a glicólise ela vai ocorrer no citoplasma da célula. Ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial, ou seja, nessa parte azul aqui, ó, da mitocôndria. E a cadeia respiratória vai acontecer na crista mitocondrial, ou seja, nessa parte rosadinha que está passando o cursor aqui. Essas etapas elas acontecem em locais diferentes. Aí você olha para essa reação, não sei se você percebeu, apareceram aqui ó, as etapas. Por exemplo, a glicólise e o ciclo de Krebs têm como função pegar a glicose e quebrar em gás carbônico. Enquanto a cadeia respiratória vai ocorrer o oxigênio transformando, na verdade, formando molécula de água. Se ligou? Beleza? Se eu fosse você, eu pegava isso e escrevia com muita vontade no caderno, porque, cara, isso vai te ajudar absurdamente, absurdamente. Bem, entendido todas essas partes básicas, vamos agora para as etapas. Então eu te aconselho o seguinte, se você não entendeu ou se dificultou aí a compreensão em alguma situação, volta o vídeo, tá? Porque a partir de agora é só pancadaria. Bem, vamos para a primeira etapa. Não se assusta, relaxa, bebe um copo d'água e bora lá. Primeira etapa é a glicólise. Galera, olha só. De imediato te dá macete para você nunca mais esquecer. Glicólise tem função de quebrar a molécula de glicose. Tem função de quebrar a molécula de glicose. Professor, que molécula de glicose é essa? É a C6H12O6. Lembra? C6H12O6. Então, nesse processo aqui, nessa etapa, nós vamos quebrar essa glicose. Então, eu tentei representar, na verdade, a glicose como essas 6 bolinhas pretas aqui. Então, você tem 6 bolinhas aqui, representando os 6 carbonos da molécula, tá? Então, glicose, de novo, é C6H12O6. Logo aqui eu estou representando os 6 carbonos.
A glicólise ela vai ocorrer no citoplasma da célula, ou seja, fora da mitocôndria. Ela não acontece dentro da mitocôndria. O que queremos aqui nesse processo é fazer com que a glicose seja quebrada e entre para a mitocôndria, porque a molequinha glicose ela é muito grande, ela não vai conseguir entrar de forma direta para a mitocôndria, ela tem que ser quebrada. E para ela ser quebrada, ela vai sofrer esse processo bioquímico aqui que eu vou explicar para vocês agora. Bem, é o seguinte, galera. Quando você quer investir em alguma coisa, você primeiro gasta dinheiro, não gasta? Tu compra material, você aluga o local, ou seja, você investe, você gasta dinheiro. Aqui, nós também vamos investir, ou seja, nós vamos gastar. Mas o nosso corpo, ele vai ter uma moeda de muito valor. Essa moeda é o ATP, é aquela molequinha que nós vimos mais à frente, no slide anterior. Ou seja, aqui nós vamos gastar ATP para poder quebrar essa molécula. Mas perceba aqui na imagem que antes de quebrar essa molécula, ela é muito instável, ou seja, ela é muito estável, ela é muito resistente. Nós temos que enfraquecer essa molécula. Para nós enfraquecermos essa molécula, nós temos que adicionar aqui nas pontas dela um fosfato, que está sendo representado por esse triangulinho aqui, ou seja, esse losango, melhor dizendo, né? Ou seja, nós vamos ter fosfato se ligando à molequinha com 6 carbonos, fazendo com que essa molécula fique fraca, ou seja, fique instável. Como que entra esse fosfato aí? Como que esse fosfato vai entrar aí? Simples. Nós pegamos ATP e fazemos a reação, ou seja, perdemos um fosfato. Se o ATP, adenosina trifosfato, perde um fosfato, ele não é mais tri, agora ele vai ser di. Então o ATP ele vai ser ADP agora porque ele perdeu um fosfato. Ué, professor, esse fosfato foi para onde? Esse fosfato foi para a ponta dessa cadeiazinha aqui, como você está vendo no vídeo. Então, o fosfato do ATP, como ele foi perdido, como ele foi quebrado, melhor dizendo, esse fosfato ele veio para cá, ó, fazendo agora com que essa molécula ela fique enfraquecida. Se ligou? Essa molequinha agora, com os 2 fosfatos ligados à ponta, vai mudar de nome. Não é mais glicose, porque ela foi transformada, ela foi enfraquecida. O nome dessa molequinha agora é chamada de frutose 1,6-difosfato, ou frutose difosfato. Professor, 1,6? Por que 1,6? Porque o 1-fosfato vai estar ligado no primeiro carbono, no carbono 1, e o outro fosfato vai estar ligado no último carbono, carbono 6. Então, nós temos esse nome, frutose 1,6-difosfato, ou simplesmente frutose difosfato. Beleza, gente? Tranquilo? Pega esse quadrinho aí que vai te ajudar bastante. Olha o que a gente acabou de fazer aqui. 2 moléculas de ATP são utilizadas para ativar, ou seja, para enfraquecer uma molécula de glicose e iniciar a reação. Que reação é essa? É quebrar essa molécula. Logo, o enfraquecimento da ligação entre carbonos, ou seja, você enfraquece a ligação entre carbonos. Legal, gente? Tranquilo? Bem, vamos lá. Professor, e aí? Pessoas, preste atenção. Perceba que nessa outra etapa aqui, ó, após o enfraquecimento, nós temos um rompimento dessa molécula. Ou seja, como ela tem 6 carbonos, você vai ter 2 moléculas com 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O total, 6. Ah, tá, professor. Até aí eu entendi. Bem, perceba que cada molequinha com 3 carbonos aqui vai ter também o fosfato. Então, ó, esse fosfato que a gente tirou lá do ATP inicial, ele vai estar aqui. E esse outro fosfato, ele também vai estar aqui na ponta. Mas perceba que nós temos mais 2 fosfatos aqui, ó. Ué, professor,
Como que aconteceu? Bem, galera, antes de eu te explicar isso, entenda o seguinte, pessoal. Escreve no teu caderno. Quando você tem quebra de molécula, você sempre vai liberar hidrogênio. Hidrogênio, H+. Esse H+, vai sair juntamente com esse H+, duas cargas elétricas, ou seja, 2 elétrons. Então, de novo, quando você tem quebra de uma molécula, você tem a liberação de hidrogênio. Essa liberação de hidrogênio faz com que você também libere 2 elétrons. Tá, legal. Entendi, professor. Mas e aí? O elétron, o hidrogênio, ele vai ficar jogado? Ele vai sair dali? Não, ele não pode ficar ali. Sabe por quê? Porque hidrogênio muito acumulado torna o meio ácido. E nós estamos falando de célula. A célula não pode ficar ácida. Tem que vir alguém ali e capturar esse hidrogênio. Consequentemente, esses elétrons, esses 2 elétrons, tá? Quem vai vir? O NAD. O NAD é esse carinha aqui, ó. O NAD, ele nada mais é do que um transportador de elétrons, um capturador de hidrogênio. Quando o NAD passa aqui, ele vai capturar quem? Aquele hidrogênio que foi quebrado. Então, ele vem aqui e pega o hidrogênio. Logo, se ele era NAD anteriormente, agora ele vai ser NADH+. Se ligou? Lembrando que esse hidrogênio está junto com ele o quê? 2 elétrons. Tá bom, professor, até aí eu entendi. Mas esse número 2 aqui? Simples. Não foi quebrado em 2 moléculas? Se foi quebrado em 2 moléculas, você vai ter liberação de 2 hidrogênios. Logo, cada NAD pega um hidrogênio com 2 elétrons. Se ligou? Então, por isso que eu coloquei 2 aqui. Porque vai vir 2 NADs e vai pegar 2 hidrogênios dessa molécula e dessa molécula aqui que foi quebrada. Entendido? Legal. Professor, até entendi. Mas ainda não está entrando aí na minha cabeça aqueles 2 fosfatos que apareceram ali. Então, pessoal, esses 2 fosfatos eles apareceram aqui por uma questão de estabilidade. Como nós quebramos esse carbono, ele fica sem ligação ali do lado dele, né? Os dois ficariam sem ligação aqui, se não existisse esse fosfato. Ficaria sem ligação. Logo, essa molécula iria ficar instável. Não é mais ideal para nós deixarmos essa molécula instável, sabe por quê? Porque ela já foi quebrada. O objetivo já foi feito. Então, o que vai acontecer? Vai vir dois fosfatos inorgânicos, o izinho aqui é de inorgânico, vai vir 2 fosfatos inorgânicos e vai se ligar entre as pontas, fazendo com que tenha fosfato aqui e um outro fosfato aqui. Um aqui e o outro aqui. Se ligou? Pegou a ideia? Ah, agora entendi de onde que veio. Tá, vamos continuar a reação. Por quê? O primeiro objetivo foi feito, que era quebrar a molécula de glicose. Nós quebramos. E agora? Agora, essa molécula quebrada, ela tem que entrar para dentro. Entrar é para dentro, né? Professor. Ela tem que entrar na mitocôndria, cara. Esses cachorros, eles estão demais aqui, né? Mas vamos voltar para lá, vamos voltar. Cara, essas moléculas, elas têm que entrar para a mitocôndria. E elas não podem entrar com esse fosfato aqui. Elas não podem. Ué, professor, mas peraí, eu não estou entendendo. Entrou um fosfato para sair? Sim, cara. Simplesmente foi para manter a molécula estável e agora eles vão sair. Eles vão sair como, professor? Então, cara, nós vamos ter aqui 2 ADPs. Professor? 2 ADPs que vão estar lá no citoplasma. Esses 2 ADPs, eles vão vir aqui, ó, vai vir um ADP e vai pegar esse fosfato. Opa! Vai vir um outro ADP e vai pegar esse fosfato. Opa! Então, nós temos 2. 2 ATPs pegando fosfato, opa, adenosina difosfato. Se eu pego mais um fosfato, eu transformo esse ADP em ATP. Pegou a ideia? Então, de novo, eu tenho 2 ADPs no citoplasma.
eu preciso capturar esses dois fosfatos. Eu pego 2 ADPs, ADP com mais um fosfato, eu transformo em trifosfato. Logo, vai ser a adenosina trifosfato. Eu capturei um fosfato. Show de bola? Então, eu capturo 2 fosfatos aqui e capturo 2 fosfatos aqui. No total, nós vamos ter quantos ATP aqui? Nós vamos ter 4. Se ligou? Aí sim, agora nós vamos formar a molequinha que se chama ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai para onde? Ele vai agora para dentro da mitocôndria. Show? Entendido a primeira etapa? Muito simples, né? Muito simples. Professor, tu não explicou aqui não. Cara, essa partezinha aqui é só um resumo do que já aconteceu e do que eu já falei. Olha só, ocorreu a quebra da ligação, liberando 2 moléculas com 3 carbonos. Então, liberou 2 moléculas com 3 carbonos. Onde que vai se ligar o fosfato aqui? Tudo bem? Depois esse fosfato, posteriormente, esse fosfato vai ter que ser capturado por quem? Pelo ADP, se transformando em ATP. Logo, se tem 2 fosfatos, tem que vir 2 ADPs, formando 2 ATPs. Show de bola? No final, nós vamos ter formado aí 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 NADH, hidrogênio, e 4 ATPs. Agora, presta atenção aqui no produto, porque o produto é um resuminho que te ajuda demais. O que nós tivemos como produto? Como produto nessa reação aqui da glicólise? Vamos lá, vem comigo. Nós tivemos 2 ácidos pirúvicos, né? 2. Professor, entendi. Nós tivemos 2 NADH. Ué, peraí, como assim, professor? Aqui, 2 NADH. Como produto. Nós tivemos 2 NADH. Ah, entendi, professor. E nós tivemos, 2 ATP? Professor, tu errou aí. Não, cara, não errei não. Ah, professor, mas eu vi aqui que no final a gente vai produzir 4, 2 mais 2, eu não sou burro. 2 mais 2 é 4. 4 ATPs. É, cara. Mas você se esqueceu que nós investimos 2 ATPs lá no começo da reação. Então, como produto final, nós não tivemos 4 ATPs. Nós tivemos 2, porque nós tivemos que pagar os 2 ATPs que nós gastamos lá no início da reação. Pegaram a ideia, pessoal? Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso, que tem muita pegadinha que pode cair. Show de bola? Tranquilo? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Bem, é uma sequência, tá? É uma sequência. Logo, se é uma sequência, um é continuação do outro. Formado o ácido pirúvico, olha ele aqui, formado o ácido pirúvico, nós vamos dar início ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele vai acontecer lá na matriz mitocondrial. Lembra? A glicose ela teve que ser quebrada para se transformar em ácido pirúvico e entrar para dentro da mitocôndria. Dentro da onde, professor, na mitocôndria? Lá na matriz. Então, aqui agora nós estamos dentro da mitocôndria. A glicólise, ela ocorre fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria. Legal? Bem, o ácido pirúvico, ele ainda aqui no ciclo de Krebs, ele está muito grande para entrar aqui na festa, cara. Ele está muito grande para entrar na festa. Eu gosto de colocar essa reação aqui como uma festa, quer ver? Tu vai entender. Olha só. O ácido pirúvico, ele tá muito grande ainda para entrar numa festa. Ele tem que ser mais humilde, tá ligado? Ele tem que ser mais humilde. E aí? E aí que para ele ser mais humilde, ele tem que perder um carbono. Como assim, professor? Ele tem que quebrar um carbonozinho aqui, uma ligação de carbono. Ele tem que quebrar. Ele tem 3, ele tem que ter 2. Ah, tá. E aí? E aí que essa quebra vai acontecer. Graças a 2 carinhas que vão auxiliar nessa quebra, que são o NAD e a coenzima A. Coenzima que é um auxiliador de reações, tá, galera? Ele vai auxiliar em reações. A coenzima A, ela vai atuar aqui na quebra de carbono. Pessoal, quando você tem uma quebra de carbono, sabe o que é liberado? Professor, eu lembro que o senhor falou que quando é quebrado, nós liberamos hidrogênio com dois elétrons. Não é isso? Sim, é isso.
Mas além disso aqui agora, quando nós temos a quebra de uma ligação de carbono, é liberado também CO2. Hã? Cara, CO2 é liberado. Que isso, professor? Sim. Então, tudo que nós comemos, né, sofre reação química, digestão química, e vai lá para dentro das nossas células. Lá dentro das nossas células, vai ser quebrado e transformado em CO2, cara. Olha só que louco, né? Então, o que você come vira gás, CO2. Beleza? Então, olha só. Vamos voltar para aula. Vamos voltar para aula que eu gosto de viajar nessas paradas. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar demais. Bem, o ácido pirúvico, ele tem que perder um carbono. Como que ele vai perder esse carbono? Quebrando essa ligação. Quando ele quebra essa ligação, você tem a liberação de CO2. Essa liberação aqui de CO2, o CO2 ele vai lá pro meio do citoplasma. Vai lá pro meio do citoplasma. Ele é um gás, ele consegue passar pela membrana tranquilamente, então ele vai para lá do citoplasma. E aí? E aí que quando tem a quebra também você tem a liberação de hidrogênio. Quem vai capturar o hidrogênio? O NAD, se transformando em NADH. Até aí nada novo, né? Professor, até aí tá tranquilo. Então, lembra que eu te falei que eu gosto de colocar esse ciclo como festa? Sabe por quê? Para o ácido pirúvico poder entrar e acontecer a reação, ele tem que ser convidado. Convidado por quem? Pela coenzima A, cara. Esse CoA aqui nada mais é do que coenzima. Quando o ácido pirúvico perde um carbono, ele se transforma em acetil. Tá vendo aí? Acetil com 2 carbonos. Mas ele só vai entrar na reação quando esse acetil se ligar à coenzima A, formando o acetil-CoA ou acetil-coenzima A. Ah, legal, professor. Entendi. Então, a coenzima A é aquele cara da festa que conhece todo mundo e que te coloca como penetra. Exatamente isso. Quando a coenzima A coloca o acetil na reação, sabe o que a coenzima A vai fazer? Vai meter o pé daqui. Ele vai embora. Ele vai te deixar sozinho na festa. O acetil, ele vai ficar sozinho. Porém, por pouco tempo. Sabe por quê? Porque vai vir esse ácido oxalacético aqui com 4 carbonos e vai se ligar ao acetil. Ou seja, o ácido oxalacético nada mais é do que aquele carinha também que está sozinho na festa e que vai te fazer companhia. O cara ficou com pena de você e foi te fazer companhia, né? Aquela amizade de balada, exatamente isso. Então o ácido oxalacético, ele vem aqui e se liga ao acetil. Logo, se o ácido oxalacético tem 4 carbonos e o acetil tem 2, ele vai formar uma molécula com 6 carbonos. Se ligou? Mas o nome vai mudar. Não vai ser mais ácido oxalacético ou acetil. Vai ser o ácido cítrico. Legal? Logo, o ciclo de Krebs ele pode ser conhecido também como ciclo do ácido cítrico. Beleza? Bem, professor, até aí eu estou entendendo. Então tá show de bola. Porque aqui agora é simples. Olha só. Aqui é uma reação. O ácido cítrico ele vai ter que perder um carbono. Que isso, professor? Não perde de carbono do caramba aí, né? Cara. Ele tem que perder um carbono. Sendo que ele vai perder um carbono do acetil. Então, o acetil aqui, o carbono que era do acetil aqui, ele vai ser desprendido. Então, ele perde um carbono, formando aqui 5 carbonos, tá vendo? Tá. Então, com base no que o senhor falou, eu lembro que se eu quebrar uma ligação de carbono, eu libero gás carbônico, CO2, e também vou liberar hidrogênio. É isso, professor? Então, eu libero gás carbônico e também libero hidrogênio. Sendo que, como eu libero hidrogênio, ele não pode ficar solto. Quem vai ter que buscar esse hidrogênio? O NAD, não é, professor? Exatamente. Então, vai vir o NAD e vai pegar esse hidrogênio com 2 elétrons. Lembra? Exatamente. Tá, entendi. Então, agora, esse carbono com 6, ele não é mais 6, né? O ácido cítrico ele não é mais 6 carbonos, ele foi quebrado, ele perdeu um carbono. Agora ele vai ser com 5 carbonos. Se ligou? Tá, professor, entendi. E aí? E aí que nós vamos ter, mais uma vez, uma outra quebra aqui. Essa quebra vai liberar CO2 e hidrogênio. E quem vem buscar esse hidrogênio?
De novo o NAD, formando um NADH. Ah, professor, então tá fácil. Então é sempre assim a todo ciclo, né? Calma. Calma, porque agora nós vamos ter uma pequena diferença. Tá vendo que nós formamos 4 carbonos aqui, não formamos? Ó, teve a quebra, 6, transformou em 5, agora se transformou em 4. Tá, legal, professor, eu tô vendo isso. Mas eu tô vendo que o senhor indicou aqui que vai ter um fosfato se ligando, né? Vai ter um fosfato. Então, ó, esse fosfato vai se ligar aqui com 4 carbonos e vai ficar essa molequinha aqui. Tá, professor, até aí tá tranquilo, tá de boa, tô conseguindo entender. Parabéns, parabéns que tu tá entendendo, parabéns. Mas, preste atenção agora. Esse fosfato, ele vai ser quebrado daqui. Ele é colocado para ser quebrado. Quando ele for ser quebrado, vai ficar um fosfato solto. Quem vai buscar o fosfato solto? Na teoria, né, na lógica, você iria dizer assim: ah, professor, é o ADP, porque o ADP pega um fosfato e se transforma em ATP. Na lógica, você está correto. Mas aqui nós vamos ter uma pequena mudança. Por quê? Quem vai vir buscar esse fosfato agora não vai ser mais o ADP, vai ser o GDP, guanina difosfato. Que isso, professor? Sério? Sério. Guanina difosfato. Quando o guanina difosfato pega esse fosfato que vai ser quebrado aqui, ele captura um fosfato, logo ele não vai ficar mais com 2, ele vai ficar com 3. Então, vai se transformar em GTP. Presta atenção aqui. Olha só no que eu coloquei. Ocorre a formação de uma molécula energética a partir da GTP. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que em vez de vir a ADP aqui, vai vir a GDP, se transformando em GTP. É isso? É isso. É exatamente isso. Depois, esse GTP ele vai se converter em ATP. Caraca, professor, pelo amor de Deus, é só para confundir minha cabeça? Cara, infelizmente é uma reação bioquímica que acontece aqui. Então, o GTP, mais à frente, ele vai ser convertido em ATP. Logo, nós vamos ter a formação de uma molécula energética aqui, que vai ser o ATP. Show de bola? Tá. Entendido até aí? Vamos continuar a reação. Por quê? Porque quando nós temos a quebra desse fosfato, muita liberação de energia acontece. Muita liberação de hidrogênio acontece, tá? E aí, que de novo, quem vai vir buscar o hidrogênio? O NAD. O NAD vai vir aqui, ó, e pegar esse hidrogênio, se transformando em NADH. Tá legal. Professor, eu entendi o NAD, mas e esse FAD? Galera, prazer, FAD. O FAD também vai ser uma molécula que vai capturar e transportar elétrons, ou seja, vai capturar hidrogênio transportando os elétrons que estão no hidrogênio, tá? Então o NAD e o FAD, eles vão ter a mesma função. A diferença é que vocês vão ver que o FAD vai ter uma pequena produção de energia, enquanto o NAD vai ter uma produção de energia considerável na última etapa. Bem, capturados os hidrogênios, o que nós vamos ter no final? O ácido oxalacético. Ué, professor, então, de novo o ácido oxalacético, e vai se ligar ao acetil, que vai se formar em ácido cítrico, liberando carbono, fazendo todo esse processo novamente? Exato, exatamente isso. Então, detalhe, o ácido oxalacético é uma molécula que ela não se transforma no ciclo de Krebs. Escreve isso no teu caderno, meu filho, pelo amor de Deus, não perde essa informação. O ácido oxalacético é uma molécula que ela não vai sofrer alteração na ligação de carbonos dele. Ela é ligada ao acetil e ela volta a ser oxalacético, tá? O que vai ser quebrado, tudo aqui vai ser o carbono do acetil, lembra? E não do ácido oxalacético. Show de bola, galera? Tranquilo? Um outro detalhe. Ácido pirúvico, né? Eu só te falei de uma. Nós produzimos quanto lá na glicólise? Nós produzimos 2. Então, esse ciclo aqui, ele vai acontecer quantas vezes? 2 vezes,
tá? Então esse ciclo acontece uma vez e outra vez, tá? 2 vezes a cada uma molécula de glicose. Beleza? Por quê, professor? Porque nós produzimos 2 ácidos pirúvicos e não um só, tá? Bem, vamos lá. Vamos com calma. Vamos ver o que foi produzido aqui. O que foi produzido aqui, professor? Vamos lá, vou te responder agora. Ó, foram produzidos uma molequinha de gás carbônico, 2 molequinhas de gás carbônico e 3 molequinhas de gás carbônico. Entendi, professor? Foram produzidos uma molequinha de NAD+, NADH, outra molequinha de NADH, outra molequinha de NADH e mais uma molequinha de NADH, ou seja, 4 moléculas de NADH. Foram produzidos também uma molequinha de FAD e uma molequinha de ATP. Ah, entendi, professor. Só isso? Só. Mas cuidado. Esse ciclo não acontece 2 vezes, então tudo isso vai ser dobrado. Então, em vez de ser apenas 3 carbonos, 3 gás carbônicos, ó, 1, 2, 3, como acontece 2 vezes, vai ser 6. 3 vezes 2, 6. Como nós temos 4 NADH vezes 2, que acontece 2 vezes, vão ser 8 NADH. Em vez de ser 1 FADH que vai ser produzido, vai ser formado, serão 2. E a mesma coisa com ATP. Em vez de ser 1, vai ser 2, porque acontece 2 vezes. Então, você tem como produto isso aqui, ó. Legal, gente? De boa? Pessoas, de novo, se não entendeu, volta o vídeo que vai estar tudo bem explicado para você. Vamos para a nossa última etapa da respiração celular. Cara, a última etapa, ela vai ocorrer na crista mitocondrial, lá naquelas voltinhas que eu mostrei aqui para você. Calma, não se estressa com a imagem, fica tranquilo que eu vou deixar fácil para você. Olha só, pessoal, tudo que foi produzido lá na glicólise e lá no ciclo de Krebs vai ser utilizado aqui, nessa última etapa que é a cadeia respiratória. Olha só, nós vamos ter esses complexos proteicos aqui, ó, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Pessoas, não fiquem muito ligadas com os nomes desses complexos. Não é importante para você agora. O único nome que você tem que saber é esse aqui, ó, ATP sintase ou ATP sintetase, tá? É o único que você tem que saber até agora. Beleza? Até agora não. Até aqui na cadeia respiratória. É o único que você tem que saber. ATP sintase, que é essa estruturazinha aqui. Bem, vamos lá. Olha só. O NADH, ele está com hidrogênio, né? Está com hidrogênio. Bem, o NADH, quando chega aqui na matriz mitocondrial, ele vai ser atraído por esse complexo aqui, ó, o complexo 1. Tá, e aí, professor? E aí que quando ele é atraído, ele libera o hidrogênio, tá vendo? Ele desprende o hidrogênio. Então, ele sai de NADH+, para NADH. Esse hidrogênio que foi liberado, ele vai ser jogado para fora. Para fora do quê, professor? Para fora da matriz mitocondrial, para fora da crista mitocondrial. Se ligou? Ele vai para fora. Ah, tá, entendi. E aí? E aí que quando ele sai do NADH e vai para fora, os elétrons que estavam nele vão ficar aqui no complexo. Ué, professor, então os elétrons vão ficar aqui no complexo, é isso que você está falando? O hidrogênio ele é mandado para fora e o elétron vai ficar aqui? Exatamente, o elétron vai ficar aqui. Tá, e aí? E aí que o elétron ele é negativo. E não sei se você percebeu, o hidrogênio aqui ele é positivo, é H+. Opa, positivo com negativo faz o quê? Se atrai. Então o elétron que ficou aqui, ele vai atrair o hidrogênio que vai estar aqui. Quando ele é atraído, sabe o que o elétron faz? O elétron engana o hidrogênio. O elétron fala assim, ó, o golpe está aí, cai quem quer. Ou seja, quando o hidrogênio vem capturar o elétron ele, bum, pula para um outro complexo.
O hidrogênio, por ele já estar atraído, sabe o que acontece com ele? Vai para fora. Ele vai para fora sem pegar ninguém, ou seja, ele vai para fora sem pegar o elétron. E aí? E aí que o elétron vai ficar aqui. Vai vir novamente um NAD, vai deixar aqui o hidrogênio, mais elétron. Opa, menos com mais, vou atrair. Então, vem o hidrogênio aqui, atraído. Quando ele vai pegar o elétron pula. E aí, o hidrogênio sai. Ou seja, aqui, ó, tá vendo? O hidrogênio sai para fora, né? Moral da história. Isso aqui vai acontecer no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4. E o elétron ele vai simplesmente ficar sendo transportado por esses complexos aqui. Graças ao citocromo, né? E esse citocromo 6 aqui. Tá, professor, eu entendi. Mas e aí? Pessoas, aqui tem o seguinte. Perceba que nós não vamos ter outro complexo aqui, ó, para que o elétron que está aqui possa pular. Nós não vamos ter. O que vai acontecer? Então, os elétrons que estão aqui vão começar a atrair oxigênio. Oxigênio, O2. Quando esse O2 ele é atraído para dentro da matriz mitocondrial, sabe o que acontece? O oxigênio ele vai se ligar a 2 hidrogênios. Ou seja, se você estiver percebendo aqui na imagem, você tem meio oxigênio. Meio oxigênio são quantos oxigênios, professor? 1. O2 não é oxigênio? Ó. O2 significa que você tem 2 oxigênios. Meio de 2 vai ser o quê? 1. Então, um oxigênio se ligando a 2 hidrogênios, você forma o quê? A água. Ah, professor, então aqui a gente tem a formação de água? Exatamente. Aqui nós vamos ter a formação de água. Por que vamos ter a formação de água? Olha só que bacana, cara. Nós vamos ter formação de água aqui porque muito hidrogênio em um meio faz com que esse meio fique ácido. E nós não podemos ter um meio ácido, principalmente na mitocôndria, senão a mitocôndria vai morrer, cara. O meio não pode ficar ácido. Ele tem que ficar o quê? Neutro. A água é uma molécula neutra, fazendo com que todo esse ambiente fique neutro e não ácido. Por isso que o oxigênio no nosso corpo, ele vai ter a função primária não de respirar, simplesmente respirar, mas sim de formar água dentro da matriz mitocondrial, fazendo com que você possa viver. Por quê? Porque a célula respirando, você está respirando consequentemente, você vive. Se a célula morre, conforme for passando, as células morrendo, você também morre. Logo, você necessita da respiração, não é simplesmente para encher o pulmão. Não, cara. É para que esse oxigênio vá lá para a mitocôndria e possa formar molécula de água, fazendo com que o meio que iria ficar ácido fique básico. Olha só que perfeito. Beleza? Ah, professor, agora entendi. Agora está fazendo tudo sentido. Exatamente. Tá? Mas não acabou por aqui. Olha só. Tá vendo a ATP sintase? Ela é uma estrutura parecida com uma turbina. O que faz girar essa turbina é a passagem de hidrogênio. Então, quando passa hidrogênio, essa turbina gira. Quando essa turbina gira, que é a ATP sintase, o que ela faz? Ela captura ADP e captura fosfato. Opa, ADP mais fosfato transforma-se em ATP. Se ligou? Então, ADP mais fosfato, você vai dar origem ao ATP, adenosina trifosfato. Então, galera, essa reação aqui, ela acontece 3 vezes a cada NADH, tá? E a cada passagem de hidrogênio. Então, você vai ter 3 passagens aqui de hidrogênio, formando 3 ATPs. Passou um hidrogênio, o ATP sintase gira. E aí você vai ter ATP. Passou mais um hidrogênio, ela vai pegar o ADP e o fosfato, transformando em ATP. Passou mais um, ela vai pegar o ADP e fosfato, formando ATP. Se ligou? 3 vezes. Então, a cada NADH, você vai formar 3 molequinhas de
energia, ou seja, 3 ATPs. E aí? E aí que vamos aqui, ó, presta atenção agora. Nós vamos para o nosso produto. Pessoal, nós tivemos duas produções, de NADH lá na glicólise, que foi utilizada aqui. Nós tivemos 8 produções de NADH lá no ciclo de Krebs, que também foi utilizado aqui. E nós tivemos 2 FADH lá no ciclo de Krebs, que foi utilizado, lembra? Que também vai ser utilizado aqui. Mas o FAD, ele produz pouca energia. Lembra que eu te falei isso? Ou seja, em vez dele produzir 3, o FAD, em vez dele produzir 3 passagens aqui para formar 3 ATPs, ele não vai produzir 3, ele vai produzir 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar aqui pela quantidade de números de ATPs que vão ser formados. Ou seja, se um NADH forma 3 ATPs, logo 2 NADH, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, formou 6 ATPs. 8 NADH vezes 3 vai dar o quê? 24. Então, vai formar 24 ATP. 2 FAD vezes 2... Ué, professor, por que vezes 2 o FAD? Porque ele produz menos energia, ele produz menos ATP do que o NAD. Se ligou? Então, o FAD ele vai produzir apenas 2. Então, a cada FAD nessa reação, você produz apenas 2. Apenas 2 ATPs. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. No total de ATP que você vai ter aqui vai ser 34. Ah, professor, então se tiver 34 ATPs, eu marco como correta? Cuidado. 34 ATP, eu estou falando da cadeia respiratória. Mas e da respiração celular por completo? Ou seja, e da respiração celular com as 3 etapas? O quanto que você vai ter de ATP? Cuidado. Nós vamos ter um total de 38 ATPs. Vamos lá. Ué, professor, por que 38? Presta atenção. Foi formado 2 ATPs como saldo final lá na glicólise, lembra? Foi formado 2. Volta o vídeo que tu vai ver. Foi formado 2. Foi formado também 2 ATPs lá no ciclo de Krebs. Como acontece 2 vezes, foi formado 2 ATPs. 2 mais 2, 4. Com mais 34 que foram formados aqui na cadeia respiratória, 38. Então, nós vamos ter um saldo total em todo o processo de 38 ATPs. Tranquilo, galera? Pessoas, espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha sido o mais claro possível, tá? Se tem dúvida, volta o vídeo. Ele está bem explicado. Eu perdi bastante tempo para fazer esse slide aqui para vocês. Então, dá essa força. Galera, vamos estudar, porque a partir de agora a coisa aperta e a gente não está aqui para brincadeira, beleza? Fiquem na paz e até a próxima. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.